mais simples de entender essa fórmula. Você tem que entender o que é o ΔU, o que é o Q, o que é esse tal, ou W, alguns professores preferem, e por que você consegue escrever esse U em termos desses dois aqui, certo? Então, o ΔU vai ser a energia interna, mais especificamente a variação da energia interna, que é o quanto que ela vai mudar com esses processos aí, com esse Q e com esse tal. A energia interna, ela tem a ver com o grau de agitação das partículas e também com a temperatura, a princípio, ou com a entropia. Como assim grau de agitação? Pessoal, uma panela no fogo. Conforme você aumenta a temperatura dela, vai ficando mais agitado, vai borbulhando até que escapa. Esse é um jeito de você pensar nesse grau de agitação das moléculas em função da temperatura. O que, então, é esse calor que nós vamos adicionar ao sistema. É muito claro por essa analogia que eu fiz, que você pega um sistema, adiciona calor, vai começar a agitar as partículas. Isso nem precisa ir para um sistema de gás, por exemplo, né? Nesse exemplo do dia a dia macroscópico, a gente já consegue perceber. Agora, para entender o trabalho, nós vamos ter que sim ir para um sistema de gás, e vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Então, vamos supor que eu tenho 4 partículas aqui. Isso aqui é um pistão, como se fosse o êmbolo de uma agulha, né? Quando você pressiona assim, então aqui você pode pressionar também. Eu coloquei 4 só para você entender rapidinho. Então, se eu colocar fogo, esse fogo vai agitar as partículas. Então, aqui elas vão estar colidindo com uma velocidade, batendo aqui nesse pistão, né? E se eu botar fogo, elas vão começar a mexer mais rápido, assim como o exemplo da água na panela. No entanto, tem outro jeito de agitar elas. Alguém imagina qual é? Pense que tem 10 pessoas num cômodo grande. Se você colocar essas 10 pessoas num cômodo menor, elas vão ficar mais apertadas e, obviamente, elas vão ficar esbarrando uma nas outras, porque quanto menor for esse cômodo, menos espaço para elas andarem e elas vão acabar se esbarrando, certo? É isso que tu vai fazer com o gás. Então, o trabalho ele vai acontecer se você pegar esse pistão aqui e descê-lo, beleza? Quando você faz isso, essas partículas que estavam aqui com uma velocidade batendo, elas vão ter menos espaço, então elas vão bater aqui mais vezes. Então, menos espaço causa mais colisões e logo mais pressão, porque a pressão ela tem a ver com essas colisões, é como se fosse pressão e força sobre a área. Então, a força que essas partículas vão bater nessa área, certo? Mas e aí, agora tá fazendo mais sentido? Conta pra mim nos comentários se essa explicação te ajudou.